E mira solo quem está acá, num lugar belíssimo, Hacienda Santa Inês. Mais ou menos umas 2 horas de carro, aí uns 120 quilômetros da cidade do México. Sim, é ele, o Volvo C40 Recharge, o carro que eu estou definindo aí como um dos primeiros da geração de elétricos 2.0 que começa a chegar no nosso mercado. Por que eu digo 2.0? São os primeiros carros que começam a nascer elétricos e isso implica uma série de diferenças e principalmente de vantagens. Vocês já viram o C40 totalmente estático na cor Fjord Blue. Em outro vídeo no canal a gente já mostrou o interior, o equipamento e tudo mais, mas a gente veio aqui para a cidade do México justamente para manejar. E manejar o C40 é uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade, afinal estamos falando de um SUV com tração integral AWD, 2 motores, 408 cavalos, 67 kg de torque, ou seja, o bichão anda 0 a 100 na casa de 4 segundos. E nessa cor aqui, que eu já elejo como a minha segunda cor favorita do C40, a cor Sage Green. Vocês viram ele lá em Fjord Blue. É um verde que acho que a câmera até capta aqui no sol, como ele é perolizado e profundo, mas fora do sol ele parece até um cinza. Eu gosto de carros que oscilam assim de cor e imagino que vocês devem gostar também. Algumas peculiaridades aqui de mercado mexicano. Olha só que interessante aqui na lateral. É preciso ter um adesivinho da placa. Vou mostrar para vocês o interior. A gente está falando aqui de um irmão de plataforma do XC40 e falando de elétrico 2.0, vocês já perceberam aqui que não tem o botão de partida. O carro sabe que você, ao entrar com a chave, o que você quer? Você quer andar? Então ele já se aciona e dá para ver aqui, ó, nível da bateria 54%. Eu não sei em quantos por cento estava a bateria desse carro quando ele saiu da cidade do México, mas deixa eu dar uma maneirada no ar aqui. Afinal, meus amigos, está, vocês conseguem ver ali, 37 graus. E olha que, teoricamente, estamos no hemisfério norte. É inverno, né, no México, mas está quente pra caramba. Mas me chamou a atenção no primeiro stint que eu vim dirigindo até aqui. Eu fiz 60 km, um pouco menos, 58 km. Peguei o carro com 70% de bateria. E aí você olha no GPS aqui, que é integrado, né, com o Google nativo. Deixa eu diminuir um pouquinho mais o ar. Ele, quando você coloca o GPS com o Google integrado, ele já te dá a previsão de carga da bateria quando você vai chegar, colocando o nosso hotel aqui, o W, Hotel Mexico City. E ele estava dando que ia chegar com 67% de bateria para fazer 50 e poucos quilômetros. Ó, recarrega o veículo 9% após a chegada. Então ele te faz o cálculo, ó, a gente vai ficar aqui 2 horas na estrada e evidentemente ele também te apresenta as possibilidades para os pontos de recarga. Uma coisa muito interessante, vocês veem aqui o pedágio, tem um tag aqui. O México inventou uma coisa digna dos nossos amigos lusitanos. Um abraço para Portugal, amo Portugal, mas preciso fazer a piadinha com o português, porque o sem parar aqui no México poderia ser de Portugal, porque ele é com parar. Você tem que entrar na mesma fila das pessoas que não tem o tag, e aí quando você chega na cabine você não precisa pagar para a cabine, a cancela abre, mas você pega a fila igual. Então não faz muito sentido a forma de pedágio mexicano. O que faz muito sentido é, aqui vocês veem o teto panorâmico, olha só que interessante, que ele é fotocrômico, né? Ele é eletrovoltaico, uma série de palavras bonitas para dizer que ele se ajusta à claridade. Então vocês conseguem perceber direitinho aqui, ó. Olha só como o vidro aqui tá fechado, vocês veem uma tonalidade do vidro, e com o solão aqui, olha como tá mais escurecido, né? Mais fumê. Então o teto ele não é basculante, como se diz, mas ele regula sim a entrada de luz aqui de forma automática. Aqui na traseira vocês veem também o mesmo padrão que a gente está acostumado a ver no XC40. É interessante que não há nenhum tipo de material de origem animal dentro do interior do C40. Então a camurça aqui, o couro, todos de origem
vegana, vamos chamar assim. Outra coisa muito interessante desse carro que, diferente do que vocês viram lá, Fjord Blue, aqui o acabamento, isso aqui é a topografia do Parque Nacional Abisko, no norte da Suécia, lá acima do Círculo Polar Ártico, um lugar muito legal para você ver a aurora boreal, mas nessa cor sage green exterior, o carro fica aqui, o acabamento da topografia fica escurecido, não fica clarinho igual ao Fjord Blue. Interessante ver à noite como é que fica, né? Porque o Fjord Blue fica meio luminescente, assim, meio refletivo. Vamos ver se escurecido ele faz a mesma coisa. Deixa eu mostrar o cluster para vocês aqui. Primeiro colocar em drive, né? Aí sim o carro entende que você quer andar. Isso aqui também faz parte dessa geração mais recente da Volvo, né? Vocês vão ver em breve a V90 aqui no canal, não precisamos de seta que a gente não vai a lugar nenhum, mas é um cluster diferente e que exibe aqui a navegação na altura do seu olhar, né? Uma coisa bem mais aí coerente com a proposta sempre de segurança da Volvo, né? Você consegue fazer a navegação olhando aqui diretamente na sua linha visual sem ter que desviar o olhar aqui para o GPS. É claro que você pode ter também aqui no GPS a navegação, mas não precisa ter essa, como se diz, essa redundância. Deixa a navegação aqui, é assim que eu vim na vinda, achei o mais legal. E aí você tem todo o sistema aqui com o Google nativo, que inclui a possibilidade de você baixar aplicativos. Então, tem aqui Spotify nativo, tem TuneIn Radio, que eu uso muito para ouvir rádios de Porto Alegre. Quando o Grêmio não está na segunda divisão, ultimamente não tenho ouvido muitas rádios esportivas de Porto Alegre, mas enfim, ó, você pode vir aqui na Play Store e baixar diversos aplicativos, inclusive, por exemplo, se você gosta de outro tipo de navegação, você pode baixar o Waze e deixar ele nativo aqui, por exemplo. Vamos dar um pulinho aqui atrás. Opa! Se colocar em drive, ele anda. Vamos colocar de volta aqui em P. Reparem também que não há o freio de mão, né? Quando você, assim como o carro sabe que você quer andar quando você entra com a chave, basta você colocar em drive, ele sabe que quando você estaciona e aperta em P de park, literalmente estacionar em inglês, ele aciona o freio de estacionamento. É o tipo de coisa que deveria ter virado padrão da indústria há muito tempo e agora as possibilidades que o carro elétrico proporciona de simplificação de certos componentes mecânicos, a gente está indo para esse novo estágio. Aqui atrás, olha a diferença de temperatura de dentro para fora é simplesmente brutal. Vamos dar mais uma namoradinha aqui na traseira desse belíssimo Sage Green. Vou mostrar para vocês aqui. Espaço. Verdadeiramente de XC40, né? Bastante espaço para as pernas, né? É um SUV com quase 4,5 metros de comprimento, tem um entre-eixos interessante. E aqui sim, você fica com um pouco menos de espaço na cabeça, mas percebam que há uma espécie de cavucada aqui, para minha cabeça caber aqui também, sem problemas. No porta-malas, que, confesso, é só mais uma oportunidade para a gente mostrar a beleza da traseira aqui. Capacidade também muito semelhante à do XC40 e também, tal qual no XC40, você tem a possibilidade de rebater aqui os bancos e ficar com o assoalho plano para a gente levar a bike. Déjame cerrar la maleta acá. E a gente vê o balé da porta traseira, que é muito legal ver, né? Uma espécie de difusor aqui, acelera o fluxo de ar, né? Essa depressão no centro aqui acelera o fluxo de ar na parte central e direciona o ar justamente para a asa traseira, e todo esse cuidado aerodinâmico que faz com que o C40 faça de 0 a 100 2 décimos mais rápido e tenha uma autonomia ligeiramente maior, são 440 km, em relação ao XC40, né? Porque o XC40 tem a caída de teto aqui mais quadradinha e menos aerodinâmica. Outra coisa interessante da gente mostrar aqui dentro, vocês viram muito no carro lá de lançamento, a cor Fjord Blue no exterior e também no interior. E o que é muito legal aqui, agora eu vou dar um ganhozinho no ar porque esquentou, você tem aqui o material também de origem de garrafa PET, igual no XC40, né? Aqui nas laterais, aqui num cinza, né? Carvão, como a Volvo chama essa cor, mas você pode sim ter o interior Fjord Blue em outras cores que não apenas a Fjord Blue. Não em todas, mas principalmente nas cores mais neutras, ali nos tons de branco, de cinza, são 7 cores ao todo. Você pode sim
ter o interior Fjord Blue. Eu sempre gostei muito do interior laranja do XC40, que a gente não tinha no Brasil. É legal demais ver o interior Fjord Blue permeando aí várias cores, além da cor externa Fjord Blue azul. Vamos mostrar aqui na frente o que os americanos hoje convencionam chamar de frunk, que é a abertura, né? Front, trunk. Então, você tem aqui uma tradição de Volvo, né? Onde está o gatilho que libera o capô, está sempre na direção aqui do símbolo, né? Da seta, o símbolo de Apollo aqui na frente. E aqui o nosso glorioso frunk, para você ter um espaço a mais aqui na dianteira, totalmente selado e seguro. Aqui embaixo tá o motor. E vocês viram nos meus stories, vou botar aí na tela, a gente mostrou um nude, né, da plataforma CMA, mostrando aí o motor e o sanduíche de baterias ali embaixo. Dá para ver direitinho como, no fim das contas, o motor elétrico acaba ocupando bem menos espaço que o motor a combustão, e é por isso que você ganha esse espaço adicional aqui. A Volvo não desperdiça esse espaço. E aqui o único fluido que você precisa se preocupar com o carro elétrico é o fluido do limpador de para-brisa. Não precisa pensar em gasolina, óleo, nada disso. Mas o C40 Recharge estático, vocês já tinham visto no canal. A gente veio hasta acá en México para manejar essa belezura. Belezura certamente não existe em espanhol. Então, acomodem-se aqui no nosso tetão eletrocrômico e bora ver o que esse torque instantâneo de 67 quilos é capaz de fazer. Pero todavia, como va, congressista? Isso é, afinal, como anda deputado aqui na Cidade do México em espanhol. Bom, anda de forma muito parecida com o XC40 Pure Electric que a gente já conhece, né? Deixa eu dar uma reduzida na velocidade aqui para vocês terem um pouco a noção do que é a retomada do carro elétrico, né? Com esse torque instantâneo. Vamos fazer a retomada clássica aqui, de 80 a 120, ó. 80 constantes. Mais, agora sim, pum! Cronometrou aí, deu, sei lá, 3 segundos. E vamos tirar o pé para não passar do limite aqui, que é de 110, nessa carretera mexicana aqui no estado de Morelos. Já saímos da Cidade do México, e olha, demora para sair da Cidade do México. O lugar grande faz o trânsito de São Paulo parecer o trânsito de Cabrobró das Perdizes. Olha só que legal, a gente está aqui com 67% de bateria, né? Tá o nosso destino aqui programado no GPS e ele apresenta os próximos lugares em que a gente pode parar e carregar. Ó, estamos com 67%, daqui a 25 km a gente pode parar no Neto Mercado e a bateria vai estar com 60%. Então, essa ansiedade da autonomia, né? O range anxiety que a gente chama, na verdade é algo que o carro mesmo cuida muito para que você não sofra, vamos chamar assim, porque ele vai te mostrando no caminho quais são as opções para você fazer uma parada, às vezes até, se for necessário, sair um pouquinho da sua rota, mas chegar sem preocupações. Deixa eu colocar de novo aqui o nosso destino final. Hey Google, me leve para o Hotel W. W México City está a 1 hora e 35 minutos do seu local, de carro e com trânsito leve. E agora sim, vamos ver o que ele vai colocar em relação. Ó, ele já avisa que carga a gente vai ter na chegada, 28% depois aqui de 1 hora e meia de trânsito. Agora, essa questão da ansiedade, da autonomia, segundo o pessoal da Volvo Brasil, eles têm pesquisas que a autonomia desse carro aqui com 440 km, que lembrando, é um pouquinho maior que a do XC40, justamente pela caída, né, de SUV Coupé mais aerodinâmica ali. Segundo eles, só 5% dos usuários de carro no Brasil costumam fazer trajetos de mais de 440 km com regularidade. Ou seja, na verdade, existe uma barreira psicológica, mas para 95% das pessoas, um carro 100% elétrico como o C40 Recharge já vai atender a imensa maioria das suas necessidades. E em muitas regiões do Brasil, especialmente ali no Sudeste, agora nesse momento inicial, né, São Paulo e arredores, mesmo quando você vai fazer trajetos mais longos, você tem sim
alguma estrutura que exige às vezes que você faça uma espécie de plano de voo, se programe um pouco, né, para decidir onde você vai parar, mas você consegue fazer sim sem problemas. E aqui no México, o sem parar, na verdade, é com parar. Sim, a gente tem um tag aqui, ó, deixa eu até soltar a câmera para mostrar para vocês. Tá aqui o tagzinho bonitinho. Mas isso não nos dá direito a uma outra faixa aqui no pedágio. A gente vem aqui normalmente para a cabine do pedágio. Deixa eu prender de volta a câmera aqui. E aí, a única vantagem que o comparar te dá é na hora que você chega aqui na cabine, você dá o famoso passa reto aqui, não precisa parar e pagar. Mas você pegou fila igual, então tá aí, ó. Você que gosta de oportunidades de negócio, criar o Sin Parar acá em México pode ser uma boa forma de ganhar dinheiro. Mas de volta ao C40 Recharge, aproveitando que a gente está aqui num trechinho quase de serra, dá para sentir, né? Sim, o carro pesa mais de 2.100 quilos, mas aquela velha vantagem dos carros elétricos, né? Com o sanduíche de baterias ali bem embaixo no chassi, a distribuição de peso é muito favorável, né? O peso está bem embaixo no carro, então a gente deixa o Versa para trás, o carro curveia bem sim, a gente tem um volante bastante progressivo, as respostas bastante rápidas, enquanto a gente curte aqui essa serra bonita do estado de Morelos. E quando a gente pensa, eu percebo que ainda existe uma certa confusão acá na entrada e saída de caminhões. Um momento legal para a gente mostrar o freio regenerativo. Olha só, tô com o pé no acelerador aqui, tirei. Olha como o Suzuki S-Cross vai sumindo ali na frente, porque ele usa muito, né, a regeneração para recarregar a bateria e garantir essa autonomia aí bastante interessante de 430 km. Mas quando a gente... 440 km, na verdade. Quando a gente fala de carros elétricos, eu percebo que o pessoal ainda tem uma certa... Não caiu tanto a ficha assim em relação à precificação e potência, né? A gente está falando aqui de um carro de 419 mil reais, mas sim, a gente está falando de um carro de 408 cavalos. Então, para você ter esse patamar de potência num carro a combustão, você também está nesse patamar de preço, mesmo fora do universo dos elétricos, né? Como é bueno curtir aqui na carretera de Sierra. Vocês vão trocar de canal aí se eu continuar falando espanhol. Mas como eu vinha falando, né, é um carro muito bem implantado, muito bem construído, bem o estilo que a gente está acostumado aí com as marcas premium europeias. Um carro que te isola um pouco, né, do caos lá fora. Aqui temos um hairpin. E principalmente quando a gente fala de um powertrain 100% elétrico, né, a gente está falando de ter que ultrapassar pela direita, porque aqui no México o pessoal também fica devagarinho na fila da esquerda. Mas a gente está falando de zero vibração, zero calor, zero ruído, né? Isso os engenheiros dos Estados Unidos, né, o setor automotivo chama muito de NVH, né? Noise, Vibration and Harshness. Então é o nível de ruído, é o nível de vibração e o nível de aspereza, vamos traduzir assim. Isso num carro elétrico é zero, né? Nas três categorias ele produz zero nas três. Então você acaba tendo uma experiência muito premium, né? Uma experiência muito isolada de tudo que acontece fora desse casulo gostoso aqui que é o cockpit do C40 Recharge. Agora, falando de powertrain, a gente tem um carro AWD com dois motores, então somados 408 cavalos e 660 Nm de torque. Aquele grande mérito, né? A característica mais marcante do carro elétrico é o torque instantâneo, o pico de torque vem a 0 RPM. Então sempre que você joga o pé aqui, o seu pescoço vai para trás, você tem a potência vindo, mesmo o carro carregando quase 500 kg de bateria, né? Um carro que tem quase 2.200 kg, peso em ordem de marcha, né? Seguindo aí na quebra de paradigmas do que a gente está acostumado, né? Peso em ordem de marcha, a gente está acostumado, no caso do carro a combustão, é o carro com todos os fluidos, né? Com tanque cheio, com óleo completo. Aqui não tem fluidos, os fluidos completos são os fluidos que está dentro de você. Depende aí do
quanto você tomou de água no café da manhã, se você já foi no banheiro, na parada do posto de gasolina. Essa é a oscilação de fluidos que tem aqui, né? Muito pouca coisa de fluido. Na verdade, para não dizer que é zero, tem sim o fluido aqui do limpador de para-brisa. Em primeiríssima mão também a gente viu aqui o Powertrain P6, que é o Powertrain que já existe para o C40 lá na Europa, com motor apenas dianteiro, 230 cavalos, 33 kg de torque. E aí eu dei uma browseada, uma bisoiada nos sites europeus, onde o C40 existe tanto com o Powertrain P6 quanto com o Powertrain P8, em diferentes níveis de acabamento, é claro. Mas quando você coloca exatamente o mesmo nível de acabamento ali no monte o seu, no site da Volvo da Inglaterra, por exemplo, que foi o exercício que eu fiz ontem à noite, a diferença de Powertrain de preço dá mais ou menos 10%. Então, fazendo uma conta de padeiro, quando essa versão P6 chegar no Brasil, e ela deve chegar primeiro no XC40, ela deve custar cerca de 10% a menos. Agora, eu arrisco, e aí é palpite meu, no caso de 10%, a gente está falando de 40 mil reais, né? Então, vamos lá, conta de padeiro, cairia de 419.950, o popular 420 paus, cairia para coisa de 380. Mas eu arrisco, eu desconfio que quando a Volvo trouxer esse Powertrain P6 para o Brasil, ela vai trazer em versões menos equipadas para dar uma diferença de preço maior e cumprir a meta, né? A Volvo do Brasil espera fazer 40% do seu volume no Brasil em 2022 com carros 100% elétricos. Isso é mais de 3.500 carros elétricos de meta. É uma meta muito agressiva, galera. A Volvo estava vendendo no fim do ano passado coisa de 200 carros, fechou 2021 com 200 carros full electric vendidos. Estamos falando aí de basicamente mais do que, quase 20 vezes, né? Mais do que decuplicar esse volume, porque realmente a marca acredita na eletrificação total a médio e longo prazo e na redução do ticket de entrada para o carro 100% elétrico, justamente como uma forma de aumentar o volume. Então, imaginando aí um nível de acabamento, né? Versões menos equipadas para o Powertrain P6, quem sabe a gente vai estar falando em coisa de 320, 330 mil para um XC40 P6 e para o futuro C40 P6. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham curtido, não o meu espanhol, evidentemente, mas esse passeio é muito legal a gente poder voltar à rotina, né? Poder voltar a viajar para testar, acelerar o que há de mais recente aí no nosso mercado. Eu curti demais esse Sage Green, espero que vocês tenham curtido também. Então deixa o like aí no canal, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários que outros elétricos vocês querem ver na categoria do C40, coisas acima, coisas abaixo. Vocês estão vendo que a eletrificação é sim um caminho inevitável no mercado mundial e por consequência no Brasil, porque sim, a gente continua fazendo parte desse planetinho azul. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. E até a próxima com o martelo de Thor aqui em primeiro plano.